Olá, graça e paz a todos. Meu nome é Rafael, eu sou o pastor da IBNC de Jataí e nesse momento estamos começando mais uma live. Hoje seria dia de culto presencial, mas porque estamos em lockdown em nossa cidade, por isso estou realizando essa live aqui para poder compartilhar com vocês mais uma vez sobre a palavra de Deus. O tema da mensagem nessa noite é mulher. Como amanhã, dia 8 de março, é o Dia Internacional das Mulheres, nós vamos aprender aqui hoje com uma mulher na Bíblia. O nome dela é Lídia. E o título dessa mensagem é Lídia, mulher segundo o coração de Deus. Estaremos lendo o texto de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 6 em diante. Atos 16, versículo 6, que diz: Ora, e eles passando pela Frígia e pela região da Galácia, foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. E, indo a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito não o permitiu. E eles passando por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve uma visão de noite, em que se apresentava um varão da Macedônia, orando e dizendo: Vem a Macedônia e ajuda-nos. E, logo depois desta visão, imediatamente procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para pregar-lhes o Evangelho. Estou lendo Atos capítulo 16, versículo 11 agora. E, navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a principal cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Permanecemos por vários dias nesta cidade. No Shabat, saímos da cidade para a beira do rio, onde a oração costumava ser feita, e, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta às coisas que Paulo falava. Quando ela foi batizada e a sua casa, ela nos rogou, dizendo: Se vós julgardes que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E ela nos constrangeu. Amém? Graça e paz, né? Nós temos aí o Rafael, a Jailma, minha esposa Evone. Nós estaremos nessa noite falando sobre mulher, é o tema da mensagem. E o título da mensagem é Lídia, mulher segundo o coração de Deus. Então vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, colocamos esse momento de palavra e de reflexão diante de Ti. Nossos corações muito precisam da Sua palavra nesses dias. Estamos vivendo tempos difíceis, como diz a Sua palavra, mas em meio a tudo isso que passamos, nós podemos contar com a Sua presença em todos os momentos, porque o Senhor jamais nos abandona. Nós Te glorificamos, Jesus, porque só Tu és digno de receber honra, glória, louvor e adoração. Amém? Então, esse livro de Atos, ele foi escrito por Lucas, o médico, companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Nesse momento em que esses fatos aconteceram aqui, era por volta do ano 50 depois de Cristo. Lucas escreve também esse livro por volta do ano 63, 65. Mas os fatos aqui que aconteceram é por volta do ano 50, quando Paulo chega na cidade de Filipos, na sua segunda viagem missionária. E Paulo, ele ali começa a pregar o Evangelho de Cristo Jesus.
Aqui nós vemos no versículo 6, onde nós começamos a leitura, que Paulo, ele estava ali com Lucas, Timóteo, estava com Silas também. Eles tentaram pregar o evangelho na Ásia, mas o Espírito Santo os impediu. Não era da vontade de Deus que eles fossem naquele momento para a Ásia. Isso nos mostra que eles estavam realmente na direção do Espírito Santo e que, mesmo para pregar o evangelho, mesmo para levar a palavra de Deus, nós precisamos fazer tudo na dependência do Espírito Santo. Parece até algo hilário, mas o Espírito Santo não quis que eles fossem para a Frígia e nem para a Bitínia. Mas Paulo teve um sonho durante a noite, onde um homem da Macedônia se apresenta a ele na visão, orando e pedindo: vem a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo concluiu que com aquela visão o Espírito Santo os estava direcionando para irem à Macedônia. E eles chegam ali na Macedônia, e eles chegam na cidade muito importante na Macedônia, era a primeira cidade daquela região. A Macedônia era uma região, Filipos era uma cidade, Filipos era uma cidade muito importante. Pela cidade de Filipo passava uma via chamada Ignátia, que ela ia para Roma, e era uma rota comercial, uma rota muito importante para a época. E também a cidade de Filipos era uma cidade onde os soldados que se aposentavam, soldados romanos que se aposentavam, eles decidiam irem para aquela cidade. Era uma cidade muito importante, aquela província. Ele chega nessa cidade, por curiosidade, não sei se vocês sabiam, mas Lídia é a primeira mulher a se converter ao cristianismo na Europa. E também é a primeira pessoa a se converter, a aceitar Jesus, ao abrir seu coração para Cristo na Europa. Então ela foi a primeira pessoa que Paulo ganhou para Jesus na Europa, foi Lídia. E nós vamos discorrer algumas coisas aqui sobre ela. Vamos destacar características importantes que são um exemplo tanto para as mulheres quanto para nós, homens. E o interessante é que Paulo, ao chegar na cidade, ele procura um lugar. Vocês podem ver que ele procurou ali uma sinagoga judaica para a pregação do evangelho, mas o que nós percebemos é que provavelmente não tinha uma sinagoga judaica naquela região, naquela cidade, porque as mulheres se reuniam à beira do rio. Esse rio aqui era o rio Gangistes. Então, o rio Gangistes era esse rio em que Lídia se reunia com as mulheres para buscarem a presença de Deus, para tirar um momento de oração. Lídia, ela era uma comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Nos dias de hoje ela seria uma empresária muito importante, porque o tecido de púrpura, a tinta de púrpura, era uma tinta muito cara para a época e era mais ou menos parecido com o vermelho. Algumas traduções vão falar que era mais próximo do roxo, mas era muito caro esse tecido. E Lídia, ao que indica também, ou ela era viúva ou ela era solteira, porque o texto vai nos mostrar apresentando ela como se fosse a líder da casa, uma pessoa de proeminência. Então Paulo vai ao rio, e ele encontra ali umas mulheres reunidas no momento de oração. Lídia ela era convertida ao judaísmo. Nós vamos perceber que mesmo no Deus único dos judeus, mas ela ainda não tinha tido a experiência de se entregar a Cristo, né? Como eu havia dito anteriormente, ela é a primeira pessoa a se converter na Europa.
Então Paulo ganha ela para Jesus. E isso que nos leva a muitas reflexões, né? No versículo 13, por exemplo, a Bíblia vai nos dizer, no Shabat, né, que é no sábado, Lucas relatando, nós saímos da cidade para a beira do rio, como eu disse, é o rio Gangistes, que costumava ser feita. Então, era um local ali que eles se reuniam para orar, as mulheres, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se reuniam. E uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta às coisas que Paulo falava. Então essa mulher aqui é um exemplo para nós. Lídia, ela era uma mulher segundo o coração de Deus, porque o coração de Deus estava dentro dela, vamos dizer assim. Era uma mulher temente a Deus, uma mulher que amava ao Senhor, uma mulher que era uma mulher de oração, e isso é um exemplo para nós. Ela costumava se reunir, apesar de ela ser muito atarefada, porque nós sabemos que quem trabalha com o comércio, a vida é uma correria, assim como também outras profissões, que a vida é uma correria. Mas Lídia, ela tinha o seu tempo ali com Deus. Ela era uma mulher de oração. Ela não só orava de forma particular, mas ela também orava com outras mulheres. Elas se reuniam para buscarem a presença de Deus, também para orarem umas pelas outras. Elas tinham comunhão ali naquele momento. Uma mulher perseverante, uma mulher dedicada. São exemplos, são características, boas características que são exemplo para as mulheres de hoje. Nós quase não ouvimos falar sobre Lídia, até porque muita coisa não é dito na Bíblia sobre ela, mas o pouco que é dito é suficiente para percebermos o caráter dessa mulher. Então ela era uma mulher de oração, uma mulher que buscava a presença de Deus. E como nós precisamos orar a Deus em nossos dias. Como nós precisamos de momentos de oração. Como precisamos buscar a Deus nesses dias tão difíceis. Como diz a palavra, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Lançar sobre Cristo todas as nossas preocupações. Nos alegrar no Senhor, independente das circunstâncias, sabendo que é o Senhor que sustenta a nossa vida, sabendo que a oração é o canal pelo qual nos conectamos com Ele. A Bíblia diz que nós devemos levar ao Senhor as nossas súplicas e ações de graças por meio da oração. A Bíblia também fala, orai sem cessar. A oração é a respiração da alma. Da mesma forma que eu e você não conseguimos viver sem respirar, da mesma forma não conseguimos viver espiritualmente sem orar. Então, ore a Deus, busque mais ao Senhor nesses últimos dias, e você vai encontrar força nele para você passar por todas as situações, por todas as dificuldades, e você vai ter sabedoria para tomar as decisões certas, e você vai estar com a presença dele. Ele é a pessoa mais importante, que nós podemos ter em nossas vidas, é Ele, em todos os momentos. Então Lídia era uma pessoa que buscava a Deus em oração. Um segundo ponto que eu quero destacar aqui a respeito de Lídia é que ela adorava a Deus. No versículo 14, a Bíblia vai dizer que uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que adorava a Deus. Ao mesmo tempo que Lídia estava à procura de Deus, Deus também estava à procura de Lídia.
A Bíblia nos fala em João 4:23 que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, esses tais que Deus procura. E nesse momento, os olhos do Senhor estão passando por toda a terra, procurando os fiéis, aqueles que o amam, aqueles que o buscam, aqueles que o adoram. Os olhos do Senhor estão olhando para essas pessoas firmemente, porque ao mesmo tempo que você está em procura de Deus, Deus também está à sua procura. Parece até algo engraçado, mas Jesus fala isso para nós, que Deus faz questão de procurar essas pessoas que desejam ter uma comunhão com Ele, essas pessoas que o adoram, que têm Ele como a pessoa mais importante, como tudo de suas vidas. Essas pessoas que são desapegadas das coisas deste mundo, mas que elas são totalmente apegadas às coisas de Deus. Então, Deus também está procurando por você. O texto de Tiago vai nos dizer que o Espírito Santo arde em ciúmes por nós. O Senhor, Ele quer de nós um relacionamento mais íntimo, um relacionamento mais profundo, na simplicidade da sua forma de se relacionar. Para orar, você não precisa usar palavras eloquentes, não. O que Deus espera é a simplicidade do seu coração. Na adoração, por exemplo, quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, quando nós adoramos e exaltamos a Ele pelos seus atributos, a onipotência, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, a onipresença, que Ele é o Deus que está em todos os lugares, a onisciência, que Ele é o Deus que sabe de todas as coisas, Um quesito com relação à onipresença é porque Deus está dentro do tempo e fora do tempo também. Ele está no presente, no passado e no futuro ao mesmo tempo. E Ele é muito mais do que eu e você possamos imaginar. O livro do Apocalipse nos mostra uma cena, uma visão que João tenta descrever, uma visão celestial, onde alguém, um ser, está ali sentado sobre o trono e milhares de milhares o adoravam e diziam ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e a adoração para sempre. Então, é como se os anjos, ao adorarem a Deus, é como se eles fossem alimentados ao contemplar aquela beleza de Deus, porque Ele é o mais belo que existe, Ele é o maravilhoso, Ele é o majestoso. Nós vemos uma outra cena também, ali nos 24 anciãos, que eles tinham coroas sobre as suas cabeças, e eles se prostram ali diante do trono, e eles colocam aquelas coroas aos pés daquele que está sobre o trono e dizem ao Senhor que somente Ele é digno de receber a honra e a glória. Então, todos aqueles que adoram a Deus, eles se entregam a Deus por completo, e para eles Deus é o seu tudo. Então saiba que Jesus é o seu tudo. Tem um texto em Tiago que Tiago também diz: aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vocês. Deus é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que se revela. E a cada dia mais nós precisamos buscá-lo, assim como Lídia, uma mulher que adorava a Deus, uma mulher que, vamos dizer assim, era uma empresária, vamos dizer que ela era rica, vamos usar essa expressão, mas o coração dela não estava no dinheiro, o coração dela não estava nos bens que ela possuía, mas ela prontamente abria mão de tudo aquilo que ela tinha para separar momentos durante o seu dia para estar com Deus. Ele é a melhor companhia que eu e você podemos ter na nossa vida. Então esse foi o segundo ponto. Lídia era uma mulher adoradora.
E ela também era uma mulher de coração, né? De coração, que tinha um coração de Deus. Podemos citar isso nessa mensagem. No versículo 14 ainda, Lucas relata, ela nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta às coisas que Paulo falava. Então, Deus abriu o coração de Lídia para que ela compreendesse a mensagem do Evangelho, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, que Jesus Cristo é aquele que veio para nos perdoar. A palavra diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Paulo vai apresentar para aquelas mulheres, para aquelas pessoas, o evangelho da cruz. Deus, de duas formas, Ele puniu o pecado da humanidade. Ele puniu na cruz, a pessoa de Jesus Cristo. Ele puniu também para aqueles que infelizmente irão para o inferno. Dessas duas formas Deus puniu o pecado. Mas para aqueles que creem em Jesus, Jesus recebe a condenação que era deles. Jesus recebe uma eternidade de sofrimento. Jesus recebe dores terríveis em nosso lugar. Nós podemos perceber que aquilo que Jesus passou era tão terrível que ele chega a dizer: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então Jesus ali também nos ensinando, como Lídia, que é alguém que tinha um coração totalmente aberto e entregue para Deus, ele não apenas derrama suas lágrimas, mas ele também derrama a sua vida em favor de cada um de nós. Eu e você nem tínhamos nascido e Jesus já tinha morrido por nós, já tinha oferecido um sacrifício que satisfez a justa ira de Deus. E então, pela fé, eu e você temos acesso a essa graça que nos aproxima de Deus, que nos leva para mais perto dele. Lídia era uma pessoa que tinha um coração aberto para Deus. Era uma pessoa que se interessava pelas coisas de Deus. Uma mulher em quem nós devemos nos espelhar. E o interessante é que ela foi batizada, né? E sua casa também juntamente com ela. A partir desse texto nós vemos que Lídia era uma mulher de influência na sua casa. Era uma mulher temente a Deus, tanto que quando ela se rende a Cristo, as pessoas da sua família também se rendem a Cristo. Nós podemos também pegar o exemplo de Cornélio em Atos 10, um centurião romano, um homem que era responsável por uma centúria, que é um esquadrão de 100 soldados romanos, um homem de uma patente superior, e inclusive uma legião era composta aí por cerca de 60 centúrias, cerca de 6.000 soldados, alguns falam que eram 3.000, mas era um homem de importância. Mas Cornélio também era um homem temente a Deus. Cornélio também, quando ele entrega sua vida a Jesus, assim como Lídia, as pessoas da casa dele também recebem Jesus e eles são ali batizados no Espírito Santo. Que maravilha você poder receber Jesus e receber o Espírito Santo de Deus, para que você possa ser pleno em Deus e também anunciar as maravilhas de Jesus. Então essa mulher, ela não só tinha um coração aberto para Deus, mas ela também tinha um coração aberto para a obra de Deus, porque no versículo 15 a Bíblia vai dizer: quando ela foi batizada e a sua casa, ela nos rogou dizendo: se vós julgardes que eu seja fiel ao Senhor,
entrai na minha casa e ficai ali. E a Bíblia diz que ela nos constrangeu. Lucas aqui falando. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Da mesma forma, essa mulher, ela era plena do amor de Deus. Ela abriu a sua casa para a pregação do Evangelho, para a proclamação do Evangelho. E ali, através de Lídia, se começa a igreja em Filipos. Sim, aquela carta que Paulo escreve aos filipenses. Muito provavelmente, se eles não encontraram ali um lugar maior para se congregar, eles ainda estavam se reunindo na casa de Lídia. E depois desse fato aqui, nós vamos ver que Paulo e Silas, eles também passam por perseguição, porque uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, uma escrava, ela estava ali falando para aquelas pessoas daquela cidade que aqueles homens, Paulo e Silas, estavam anunciando as maravilhas de Deus. Então Paulo, ele não consegue suportar por muitos dias aquilo, e ele expulsa aquele espírito maligno de adivinhação daquela mulher, e aquelas autoridades da cidade, os donos daquela escrava, eles se revoltam, eles pegam Paulo e Silas e espancam eles na praça pública, e eles são lançados na prisão. E as autoridades ordenam ao carcereiro que fechassem eles com bastante segurança. É como se eles estivessem no seguro, que é uma ala privada de dentro da penitenciária. Eles estavam ali num local praticamente inacessível, impossível de escapar. Só que também acontece outra conversão nessa cidade, que é a conversão do carcereiro. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles começam a louvar ao Senhor, e um terremoto acontece que quebra todas as cadeias, todos os grilhões que prendiam aquelas pessoas, e ali o carcereiro se converte. Tudo isso aconteceu porque Lídia abriu o seu coração para Jesus. Então imagine o que pode acontecer na nossa casa, na nossa família, se nós abrirmos o nosso coração para Jesus, se nós abrirmos a nossa casa para Jesus, se nós aceitarmos Jesus, vidas poderão ser transformadas, vidas poderão ser alcançadas. E a promessa que Paulo fala para o carcereiro posteriormente é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Foi o mesmo que aconteceu na casa de Lídia, a mulher cujo coração é como o coração de Deus. Ela se rendeu a Cristo e toda a casa dela se rendeu a Cristo. Essa mulher, ela é um exemplo para nós. Então que nós venhamos seguir o exemplo de Lídia. Então você, mulher, amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Sinta-se privilegiada por você ser amada por Deus. As mulheres, elas têm um papel fundamental na pregação do Evangelho. Elas têm um papel fundamental na propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Na época que Jesus veio, as mulheres elas eram discriminadas. Mulheres e crianças, essas pessoas não eram valorizadas. Inclusive, uma das orações de um judeu homem era que ele agradecia a Deus por ele não ser mulher, ele agradecia a Deus por não ser um cachorro, e ele agradecia a Deus por ele não ser um samaritano. Só que quando Jesus vem, ele dá voz àqueles que não tinham voz, e Jesus, ele exalta as mulheres, ele exalta as crianças. Tanto é que a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado foi uma mulher, Maria Madalena. Então você, mulher, tem um papel fundamental no reino de Deus, no reino de Cristo. E vocês são rainhas e sacerdotisas do nosso Senhor Jesus.
assim como nós homens que nos entregamos a Cristo, somos reis e sacerdotes. E vocês também têm uma função e um papel fundamental no reino de Deus. Vocês, como comunicadoras, com as habilidades e com os dons que vocês receberam de Deus, vocês podem levar o Evangelho de Cristo por onde quer que vocês forem e alcançarem os corações daqueles que estão perdidos e perdidas, onde quer que você estiver. Então vamos fazer como Lídia, abrir o nosso coração, a nossa casa, abrir para o Evangelho de Jesus, para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam alcançadas. Amém? Então que fica aí essa mensagem para o seu coração. Nós vimos 3 características importantes na vida de Lídia. Lídia, uma mulher segundo o coração de Deus, é o título dessa mensagem. Lídia, ela era uma mulher de oração. Lídia, ela era uma adoradora do Senhor. A Bíblia diz que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E Lídia também era uma mulher que tinha um coração de Deus batendo no seu peito. Então deixa essa palavra para o seu coração. Apesar dos dias difíceis que estamos vivendo, olhe para Cristo. Não ande pelo que você está vendo. A nossa esperança não está nas coisas nessa terra. Lembre-se, Jesus morreu e ressuscitou. E Ele vivo está, assentado à destra de Deus, e Ele retornará para nos buscar. Guarde isso no seu coração, porque a promessa que Deus nos fez em Cristo Jesus é a vida eterna. E vocês, mulheres, também são importantes. Eu agradeço essa mensagem, pela palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Quero entregar a vida de cada pessoa que vai ouvir essa mensagem nas suas mãos. Se porventura alguém que ouvir essa mensagem sentir o desejo de entregar sua vida a Cristo, de assim como Lídia, abrir o seu coração para Jesus, abra o seu coração, entregue-se a Jesus e ore falando: Senhor Jesus, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego minha vida nas suas mãos. Então que Jesus possa abençoar sua casa, sua família, que Jesus possa te guardar dessa enfermidade que está circulando no mundo inteiro, o coronavírus. Mas saiba que se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Deus abençoe. Tenha uma ótima semana, povo de Deus. Até mais.